mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu que estou acostumado com isso, eu tenho ficado apavorado que cada vez que eu observo a situação que está acontecendo, a destruição da família, a coisa enche o nosso coração de tristeza. Porque às vezes as pessoas procuram a morte. Às vezes as pessoas procuram morrer, sem perceber que está procurando a morte. Quando não respeita uma sinalização de trânsito, quando passa o sinal vermelho, quando não respeita o pare, o que acontece lá na frente é a tragédia, é o acidente e a pessoa perde a vida. Quantos pais, mães estão chorando hoje pela perda do seu filho? Imagine os familiares dessas pessoas que cometeram suicídio. As pessoas ficam perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Em Camapuã, em 2 dias, 2 pessoas também se matam. Pessoas da sociedade, pessoas que cumprimentam o rapaz. Oi, bom dia, bom dia. 2 quarteirões depois houve-se um tiro, pá, a pessoa foi na esquina morrer. Isso está acontecendo, está repreendido em nome de Jesus, amém, irmãos? Como está o teu coração? Como é que está a sua vida? Nós temos que aprender no dia a dia que nós devemos conviver com essas coisas que estão acontecendo. Não tem como fugir disso. Não existe situação de conforto. Quando se fala em zona de conforto, não existe mais zona de conforto. Em qualquer momento do dia, você pode receber uma má notícia. Ou em qualquer hora do dia, ou da noite, ou final de semana, ou sábado, ou domingo, você pode ser atacado pelo inimigo, de um jeito ou de outro. Às vezes, pessoas da sua própria família tramam contra você. Você acredita nisso? Pode ser parente, um cunhado, uma cunhada, um sogro, sogra, nora, genro, filho, filha. Então nós temos que aprender a estar dependendo de Deus, orando pela família. Presta atenção, nós temos que todos os dias orar pela nossa família, para que Deus possa proteger os nossos filhos, as pessoas agregadas, as pessoas que moram conosco. E orando e repreendendo todo ataque inimigo, porque as pessoas são vulneráveis, principalmente quando não estão no mesmo propósito. Nós falamos a semana passada sobre jugo desigual, quando você, no seio da família, não tem o mesmo pensamento centrado naquilo que Jesus nos ensina, através do Evangelho, fica uma pessoa dissociada daquilo que você crê, daquilo que você busca. O diabo ataca, é brecha e vai destruir. O diabo vai usar justamente aquela pessoa que não quer saber de Deus. Ah, mas eu quero saber de Deus, eu até oro, peço. Não, é se comprometer com Ele. Como que é esse comprometimento? É justamente estar orando, buscando, estudando a palavra, meditando na palavra, para que você possa ter o quê? A presença do Altíssimo na tua vida. O que nós vamos trazer hoje, um fato muito importante que aconteceu há muito tempo atrás, e que para nós recebemos lições importantes para caminhar no dia de hoje. Aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, mas se nós prestarmos atenção no que o Espírito Santo nos revela, é para os dias atuais. Muitas pessoas dizem assim: eu estou vivendo um inferno. A minha vida é um inferno. Vocês já ouviram alguém falar isso? A minha vida é um inferno. Não tenho paz, estou numa situação complicada, eu não entendo ninguém, ninguém me entende, meu trabalho é complicado, meu chefe me persegue, a minha mulher briga comigo, meu marido briga comigo, meus filhos não param em casa, meus filhos já estão nas drogas, meu filho já está no mau caminho, etc, etc. Minha vida é um inferno. Aquele plaquinha, lar doce lar, qual casa que tem lar doce lar? Se você prestar bem atenção, são pouquíssimas casas que pode colocar lar doce lar.
Pouquíssimas casas podem ter uma plaquinha escrita assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você olhar e observar, muitas casas estão de pernas para o ar. Ninguém se entende. Mas hoje nós vamos falar algo muito importante: do inferno ao paraíso. De uma vida terrível, complicada, onde as pessoas realmente não sabem o que fazer da vida. Do inferno ao paraíso. Será que é possível você sair da situação que se encontra e viver uma vida de paraíso no momento que nós estamos vivendo hoje? Aí que está. E nós vamos aprender com uma pessoa, um jovenzinho. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra no livro de Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Vamos falar de um personagem muito importante que nos traz lições maravilhosas da palavra de Deus. Gênesis 37, vamos começar com o capítulo 37, versículo 3. Olha o que diz o capítulo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Israel, ou seja, Jacó, teve um filho José. O filho José foi o filho da alegria, da velhice dele. E segundo a palavra, Israel, ou seja, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica especial. Bom, isso com certeza, Israel tinha outros filhos. Criou uma animosidade por causa disso. Em vez dos outros filhos de Israel ficarem felizes, porque ali, aquele menino, na qual o pai dele amava, o filho da sua velhice, fez algo especial, porque naquela época, quando se fazia uma túnica, era algo de honra. Então, Israel honrou a José. O versículo 4 diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam fazer com que ele amigavelmente vivesse na companhia deles. Amados, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Quer dizer, houve o quê? Uma situação muito complicada no relacionamento entre os irmãos e José. Inveja, ciúmes, veio o rancor, veio o ódio, veio uma série de situações. O versículo 4 diz o seguinte, ou melhor, 5 diz o seguinte: José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Sabe qual era o sonho? Está nos capítulos seguintes, nós não vamos ler não. Mas José sonhou, teve dois sonhos, de que aparentemente os seus irmãos estariam se curvando diante dele. Quando ele contou esses sonhos, eles ficaram completamente irritados, nervosos, e tiveram uma situação terrível no coração deles. Quando os irmãos foram para um determinado local, apacentaram o rebanho, local distante, o pai fez algo muito importante, solicitou para José que fosse ver o que os meninos estavam fazendo. Israel não tinha muita confiança nesses seus filhos, e pedia que José fosse vigiá-los. E aconteceu algo muito interessante. Vamos ver o que aconteceu no versículo 18. Quando José se aproximava deles, eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram
matá-lo. Amados, que coisa, hein? Odiava o menino, porque o pai amava. Quando o pai manda buscar, vai ver o que eles estão fazendo, traga depois a minha informação. Quando viram José de longe, planejaram matá-lo. Sabiam que Israel amava esse menino, fez uma túnica para ele. Quando ele contou sobre o sonho revelado por Deus, de que um dia, talvez futuramente, todos eles estariam se curvando diante dele, odiaram cada vez mais. Ao ver longe, planejaram matá-lo. Imagine nos dias de hoje, quando nós observamos mãe matando filho, irmão matando irmão, irmão matando o pai, pai matando o irmão, filho, etc. Essas coisas que estão acontecendo nesse mundo, lá atrás aconteceu algo semelhante. Planejaram matá-lo. E o que fizeram? No versículo 20 diz o seguinte: vinde, pois, agora, matemo-lo, e lançamo-no numa das covas, e diremos, uma besta fera o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. O sonho, a revelação do sonho ficou na cabeça desses meninos. E quando ele chegou, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, porque naquela época tinha vários poços. E fizeram exatamente nisso. Ele foi abandonado num poço. Quantas vezes você se sente como se tivesse abandonado num poço? Quantas vezes você sente que você está praticamente sozinho e tem um monte de pessoas, às vezes da própria família e fora da família, que quer ver a sua ruína? No dito popular, quer ver a sua caveira. Quantas vezes você sofreu isso? Quantas vezes você pensou, no momento da sua vida, que você não pode recorrer a ninguém? Imagine o que José sentiu, quando de repente os seus irmãos, 11 irmãos, pegam um menino e jogam num poço. Ainda bem que estava seco esse poço. Abandonado. Alguém já teve essa experiência de se sentir abandonado? É a coisa mais terrível que existe no mundo. Às vezes você é cercado de pessoas, mas você se sente sozinho. Não tem a quem recorrer. A quem José iria pedir socorro? Todos contra ele, e ele sozinho, um menino jogado no poço. O versículo 27 diz assim: vinde, vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne, escutaram-no seus irmãos. Muito bem, Judá teve uma consciência. Falou, escuta, não vamos matar ele não. Olha, está passando aí uma caravana, vamos vender, vamos pegar uma grana. E vamos matar um cordeiro e vamos levar para o pai, dizendo que uma besta fera, uma onça, lá não tem onça, um leão, comeu ele e tal. Imagine, gente, vocês estão entendendo essa passagem? Às vezes nós lemos na Bíblia e não damos muita importância para ela, não. O Judá, primeiro foi o Rúben, que falou assim, ó, não vamos matar ele, joga no poço. Daí o Rúben saiu, o Judá falou, não vamos matar não, vamos tirar ele de lá, vamos vender, que vai ser melhor, porque dá uma receita e vamos falar, dinheiro, vai ter um dinheirinho bom, né? Imagine que situação. E José foi vendido para essa caravana. O que aconteceu? Duas situações. Primeiro ele foi abandonado, depois ele foi vendido como escravo. Abandonado, jogado no poço, e depois vendido como escravo. Duas situações. Perguntei, você já se sentiu abandonado? Muitas pessoas sim, já, muitas vezes. Você já foi vendido? Negociado? Quantas vezes a pessoa negocia você? Quantas vezes você se sentiu traído? Ou seja, negociado, vendido?
através daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua educação, a sua honestidade, a sua vontade de crescer, a sua vontade de trabalhar, a sua vontade de progredir, e às vezes você é vendido, você é negociado. O que é esse negócio? É atrapalhar a sua vida, o seu progresso. O escravo hoje, ele tem um senhorio, ele tem um senhor. O escravo hoje, ele tem que sentir a ordem do seu patrão. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não tem direito de absolutamente nada. O escravo não tem direito de absolutamente nada. E ele foi vendido. E ao ser vendido, começou a acontecer alguma coisa interessante. Ele foi para a casa de um nobre egípcio. Eu gostaria que vocês lessem aí, vamos abrir o capítulo 39, versículo 2, para vocês verem a importância de estar com Deus. Diz aqui a palavra: mas o Senhor era com José. Presta atenção, amados. Foi abandonado, foi vendido, e lá os comerciantes, lá os ismaelitas venderam para o Potifar, um nobre egípcio. Mas o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Veja bem, com a presença de Deus numa casa como escravo, como servo, ele prosperou. Porque ele fez o que era certo, ele fez o que era honesto. Porque ele confiava que tinha um Deus. Porque o pai, desde pequeno, ensinou a respeito do Deus Jeová. Então, lá ele prosperou, e o melhor ainda, versículo 3, olha só. E viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. E viu o Senhor, ou seja, o Potifar, viu que tudo que José fazia prosperava. Onde ele colocava a mão, dava certo. E ele fazia prosperar em tudo que realizava. Percebeu que Deus estava com ele. O Deus de quem? Deles, dos egípcios? Não, o Deus de Israel. Amados, quando você, onde quer que você esteja, no seu trabalho, você não é patrão, mas é empregado, recebe ordem do seu senhor. Como é o seu comportamento na sua empresa que você trabalha, diante dos seus colegas e diante do seu patrão? Você é correto? Você é honesto? Você faz tudo com perfeição? Ou você senta e descansa, não quero saber, não vou fazer, é isso, é aquilo. Nos dias de hoje acontece assim. Nos dias de hoje parece que a pessoa foge do trabalho, nos dias de hoje a pessoa não quer assumir compromisso com aquele que lhe paga. Porque se você recebe um salário, você tem que fazer jus a esse salário, fazendo o melhor. Com certeza, o patrão, Potifar, observou algo diferente nesse menino. Muito bem, estava bom para dar continuidade. Mas o capeta, o diabo, ele está sempre presente em todos os sentidos nas nossas vidas. E com certeza, ele tentou pegar José. Aí veio a grande tentação. Aí veio a grande tentação. No versículo 7, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Veja bem a tentação. José, com certeza um rapagão, e com certeza aquela egípcia também, uma bela mulher. O que ela fez? Ela pôs os olhos no José, os olhos da cobiça, os olhos do desejo, a tentação. Foi usada pelo capeta para tentar a José. Qual foi a reação de José? No versículo 8. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Disse que o senhor dele, ou seja, Potifar, entregou a casa dele sobre suas responsabilidades, não a mulher. Não a mulher. A casa sob a responsabilidade de José, não a mulher.
Entende-se que hoje, nos dias de hoje, quem é que sofre tentação? Todas as pessoas sofrem tentação, principalmente os homens. Quando um não quer, o outro não faz. Não é isso que diz o ditado? Quando um quer, o outro não faz. Então, se a mulher quer, o homem não quer, não faz. Se o homem quer e a mulher não quer, não faz. Agora, de repente, vem a tentação, o diabo no meio e fala, olha que linda, olha que lindo. Por que não? Quem impede? Está tudo aqui à disposição. Nos dias de hoje, a tentação é a mesma. Por isso que vem o adultério, por isso que vem a fornicação. O adultério é o homem casado que adultera com uma pessoa casada. A fornicação são jovens, solteiros, que acabam praticando sexo sem estarem casados. Isso é condenado pela Bíblia, chama-se fornicação. E quem pratica isso é fornicário. É hora de mudança, é hora de comportamento, é hora de vencer a tentação para que Deus possa abençoar a vida das pessoas. Já imaginou se o José ficasse realmente encantado pela mulher e deitasse com ela, tivesse relacionamentos com ela, o que seria? Frustraria até o relacionamento com Deus. Mas José se manteve perfeito, íntegro, honesto, sério. Sabe por quê? Ele poderia, não sei, a Bíblia não fala, mas poderia até sentir alguma atração por ela. Poderia ter sentido uma atração por ela. Com certeza, ele jovem, varão, viril. Mas ele pensou no Senhor, ele pensou no patrão, ele pensou no dono dela. No dono dela. Falou, não. Mas aconteceu um fato aí, terrível. A falsa acusação. Versículo 12. Então ela, pegando pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Muito bem, ela ficou com uma parte da capa na mão. E com certeza fez um escândalo e fez uma falsa acusação. Contou para o marido, o José me atacou, tentou me violentar. Com certeza o Potifar ficou indignado com essa situação, porque confiava em José, entregou a sua casa para que ele administrasse, mas estava ali uma veste dele rasgada nas mãos da mulher, e com certeza a punição veio. Cadeia. E a cadeia lá é bem diferente da cadeia de hoje em dia, apesar que talvez não tenha muita diferença não, masmorra. E ele ficou lá durante um período de tempo. Quantas vezes você foi acusado injustamente? Quantas vezes você foi difamado injustamente? Quantas vezes você lançaram dúvida a respeito da sua integridade, da sua honestidade? Nos dias que nós vivemos hoje, é muito fácil a pessoa levantar o dedo e apontar, mostrar as feridas, mas ninguém tem capacidade de curar essas feridas através de uma informação verdadeira. Acusação, falsidade, isso existe e acontece nos dias que nós estamos vivendo. Muitas pessoas indo para a cadeia injustamente, inocente. Posso contar o fato do Jaconias. O Jaconias é um rapaz de 30 e poucos anos. Uma mulher acusou ele de estupro. Ele é um menino especial, trabalhador, só gostava de assistir filme. E de repente ela acusou esse menino de ter abusado dela, estuprado a moça. Esse menino ficou 6 meses preso, definhando na cadeia. Nós provamos que ele era inocente através de laudo médico. O laudo disse que a mulher, no exame de corpo de delito, nunca teve relação, na verdade não teve relação, fazia 2 anos que não tinha relação com ninguém. Verificou que não houve ato libidinoso nenhum. E verificou no exame que foi feito nele que ele nunca teve relação sexual com ninguém. Como que ele pode ter estuprado a mulher se durante anos ela não teve relação com ninguém e ele nunca teve relação com ninguém?
Ficou 6 meses preso. Somente depois de muita luta, mostrando e provando, tiramos esse menino da cadeia. Preso inocentemente. Falsa acusação. 6 meses de cadeia. O menino saiu. Hoje está em depressão. Ele não sabe se ele está na cadeia ainda ou se está na casa dele. Ele começou a ficar meio lelé. Ele pergunta para a mãe: mãe, eu estou na cadeia ainda ou eu estou em casa? Não, filho, você está em casa, vendo fantasmas. Durante 6 meses foi se viciado, molestado, viveu terror, ficava sem comer, emagreceu. Acabou com o menino, inocente. E nós temos que aprender sobre isso. Depender de Deus para vencer qualquer tipo de obstáculo. Durante 2 anos, esse menino preso lá, na cadeia, por causa de uma falsa acusação. Mas o fato aconteceu que José estava com Deus. E estando com Deus, ele interpretou sonhos. Sonhos daquelas pessoas que estavam ali. E disse para um dos meninos, na qual estava com ele preso, que era padeiro do rei, interpretou um sonho, falou: você vai voltar para o palácio, você vai ser reconduzido ao teu posto. E um outro, que teve um sonho também, o que ele disse? Falou: você vai morrer, você não vai vingar não. Quando aconteceu que o rapaz foi levado até a presença do rei, algo aconteceu. Olha só o que diz aqui, o Gênesis 40, versículo 14. 40, versículo 14. Quando o rapaz foi lá para o rei, ele diz assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Quando ele interpretou o sonho desse menino, ele foi justamente pedir: olha, quando você estiver lá, fala do rei, fala para mim, intercede por mim. E o menino disse sim: pode ser, vou dar um jeitinho nessa situação sua aí. Mas aconteceu algo interessante. O versículo 23 diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, ele teve a condição de interpretar os sonhos, foi esquecido, e ficou um tempão preso lá, ficou esquecido. Olha quanta coisa aconteceu com José. Foi abandonado, foi esquecido no poço, foi vendido, teve uma falsa acusação contra ele, foi para a prisão, padeceu ali na prisão. Fala: lembra de mim. Quantas vezes a pessoa, você fala: olha, quando você estiver numa boa aí, lembra de mim, vê se você pode me ajudar. Quantas vezes você falou isso para as pessoas, e as pessoas não estão nem aí com você? José foi esquecido, amados. E que tristeza. Mas aconteceu algo, né? Aconteceu algo muito importante, que ele teve a oportunidade de interpretar o sonho do faraó. E por interpretar o sonho do faraó, o que aconteceu com José? José foi levado à presença do rei. E ao levar à presença do rei, tudo modificou na sua vida. De uma noite, no calabouço, no outro dia, governador do Egito. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. E com certeza ali na prisão, ele sempre orando e buscando. A prisão nós podemos estar atravessando agora. Podemos estar passando dificuldades. O inferno na nossa vida está acontecendo. Às vezes não aquele inferno que você imagina de fogo quente, mas são os atrapalhos da vida, as dificuldades financeiras, saúde, situações difíceis de relacionamento. Sua vida está de ponta cabeça, mas você está pensando em Jesus? Você está colocando sua vida diante de Deus para ir para o paraíso? Sair de uma situação ruim para uma situação confortável? Ele era um prisioneiro, passou a ser governador do Egito. E ficando lá, foi favorecido, conforme diz 41:40. Olha o que o faraó disse para ele: tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Amém, irmãos? O que disse o nosso faraó?
que você será grandão aqui, depois de mim é você que manda. Quando nós somos favorecidos, porque Deus está no controle de todas as coisas, quando você está numa situação pior, numa situação difícil, crê no Senhor Jesus, porque a coisa vai melhorar, de repente a vitória acontecerá e você ficará por cima. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio muito nisso. Não importa a situação que eu estou passando, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto tempo eu vou ficar no calabouço, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ser governador. Amém? E de repente, uma situação inversa. José frente a frente com os traidores. José frente a frente com aquelas pessoas que quiseram abandonar, que quiseram matar, vender os seus irmãos. Naquela situação de fome no Egito. Vocês podem ler o capítulo 37, 40 até o 46 inteirinho, vocês vão saber a história. Capítulo 45, versículo 4, diz assim: José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram, então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E agora? Que situação. Amados, frente a frente com seus irmãos. Eu sou José. Imagine a cara deles. Estamos ralados, né? O governador do Egito vai fazer a gente passar fome, vai matar todo mundo aqui. Não. Veja o versículo 45, 15. Versículo 45, 15. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. O perdão. O perdão. O perdão. Amados, podemos ser abandonados, tentados, acusados, esquecidos, mas seremos sempre favorecidos por nosso Deus. Amém? O versículo 50. Abre sua Bíblia no versículo 50 aí. Nós vamos dar o fechamento desta maravilhosa passagem. O versículo 50. Aliás, o capítulo 50, versículo 14, 15 em diante. Olha o que diz. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Veja bem, mesmo José olhando para os seus irmãos e perdoando os seus irmãos, beijando os seus irmãos, eles tinham dúvida ainda. Sabe por que eles tinham dúvida? Porque eles fizeram muito mal a José. Você consegue perdoar a pessoa que tem destruído sua vida, procurado destruir você, sua família, no seu emprego, no seu trabalho? Mas olha só, versículo 17. Então, 16. Então mandaram dizer a José: teu pai antes da sua morte nos ordenou. Olha o que José disse. Assim direis a José: perdoa a transgressão dos teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-nos que perdoe as transgressões dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Os irmãos, Israel disse: olha, vocês têm que pedir perdão aí para José e tal. E eles fizeram isso, exatamente. Então, houve a resignação, a restauração de relacionamentos familiares. Como que você pode restaurar a sua família? Quando você identificar pessoas numa situação difícil, filho com o pai, pai com o filho, marido, esposa, tem que ter uma reconciliação para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que você seja abençoado através do perdão. Amém? Muito bem, e para nós, o que é importante? Orar, obedecer, crer, confiar e esperar em Deus, para que nós possamos viver na dependência dEle. O exemplo de José nos traz: sofreu tudo, do inferno até o paraíso, como governador do Egito. Você pode estar passando por qualquer tipo de dificuldade, seja ela qual for, financeira, relacionamento, saúde, qualquer situação, você pode estar se sentindo no lamaçal.
no lodo, numa areia movediça, no fundo de um poço. Você pode estar completamente anulado nas suas perspectivas de alvo futuro. Mas se você tiver a certeza que Deus está com você, se você tiver a certeza que você é uma pessoa salva, que você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, se você tiver a certeza que mesmo do jeito que você está, você tem Deus, daqui a pouquinho, não vai tardar, você vai alcançar a vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Abandonado? Não. Esquecido? Não. Injuriado? Não. Tentado? Não. Vitorioso? Sim. Sim. Quando você lê, medita a palavra e vê esses exemplos de fé, de comportamento, pode acontecer o que for na nossa vida, vamos estar sempre vivenciando Jesus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecer a Deus esse momento especial, para que Ele possa nos abençoar de uma maneira muito, muito especial. Essa oração é para abençoar a sua vida. Essa oração é para que Deus possa derramar bênçãos de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade, para que você possa viver na dependência dEle e tendo uma vida vitoriosa no paraíso. O que é o paraíso? É onde Deus colocou o casal lá, que tinha tudo de bom. Lá é o paraíso. Mas o paraíso celestial é muito mais importante, muito mais especial. E Jesus está voltando para nos levar para a sua morada. Amém, irmãos? Coloque a mão no coração, curve sua cabeça. Paizinho querido, aprendemos a respeito desta oportunidade de José, que viveu todas as agruras da vida, mas o Senhor deu a ele a vitória sendo governador do Egito. Nós podemos estar passando por qualquer tipo de dificuldade, mas queremos colocar os nossos olhos fitos no Senhor, porque é o Senhor que dirige as coisas, o Senhor que opera, e operando o Senhor ninguém vai impedir. Ó Pai, nós sabemos que nós precisamos do Senhor, e cada pessoa tem aqui as suas necessidades, cada pessoa que está aqui essa noite precisa do Senhor. Que a bênção venha, que a unção venha, que o perdão venha, que a alegria venha, que a paz venha, que a prosperidade venha, porque nós queremos confiar no Senhor, nas tuas promessas, queremos crer no cumprimento das promessas do Senhor, porque tu és um Deus que não mente. As tuas misericórdias duram para sempre. E Jesus disse na cruz do Calvário que está pago, está quitado, e nós reconhecemos esse sacrifício. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrame suas bênçãos agora, para que as pessoas possam sair daqui livres e soltas, alegres e felizes, e que o amanhã seja de alegria, de paz, de vitória. Nos dê a entender a tua palavra e nos ensina a orar e a buscar ao Senhor, porque é o Senhor que diz: buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. E nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, colocar a nossa família nas tuas mãos. Proteja, Senhor, livra-nos, Senhor, do maligno, livra-nos, Senhor, de qualquer ação que possa perturbar nosso relacionamento com o Senhor. Fortaleça espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Pai, para que nós possamos viver cada vez mais dependente de Ti e Te agradecendo a cada dia pelas vitórias alcançadas. Eu, em nome de Jesus, abençoo a cada vida aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja?